Que história? Conta história pra você, que história pra você? Quer saber? Yes. No. Salve galera concurseira do canal Que História, está começando mais um projeto História de Sergipe para concursos. Nesta aula nós iremos aprender sobre os índios de Sergipe, mas antes disso não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like e fazer seus comentários aqui embaixo. Então, preparados? Vamos lá! Nesta aula, a primeira ideia que vocês devem ter é que antes da presença dos portugueses no território que compreendia entre a foz do Rio São Francisco e a foz do Rio Real, adentrando no sertão, que no período colonial se chamava Capitania de Sergipe, são os grupos indígenas que estavam aqui presentes antes da chegada dos portugueses. E o primeiro deles são os Boimés, além dos Caxagó, Natu, Carapotó, na parte do sertão, margeando o Rio São Francisco, Aramuru, Chocó, Romari, Carapotó, na parte sul, Quiriri e em toda a faixa litorânea, Tupinambá. A primeira parte da nossa aula compreende os índios em Sergipe no período colonial, de 1530 a 1822. A primeira tentativa de catequese dos índios que aqui estavam aconteceu em 1575 pelos jesuítas Gaspar Lourenço e irmão Salônio e mais 30 indivíduos que adentraram nas terras que futuramente compreenderiam a capitania de Sergipe com o intuito de catequizar esses índios que estavam em contato com franceses. Esta primeira tentativa não foi muito frutífera e em 1590 Cristóvão de Barros, saindo da capitania da Bahia, resolve combater, dominar e conquistar as terras que seriam a capitania de Sergipe. E nesse intuito, alguns chefes indígenas que estavam em Sergipe resistem à conquista de Cristóvão de Barros, entre eles Boipeba, Siriri, Pacatuba, Aperipê, Surubi e Japaratuba. Ainda no período colonial de Sergipe, podemos destacar algumas aldeias indígenas, e as três primeiras são aldeias de São Tomé, Nossa Senhora da Esperança e Santo Inácio, que acabaram logo em seguida daquela primeira tentativa de catequese. Havia também, no período colonial, algumas aldeias, entre elas Maepena, com a data de 1590, Tajoaba, todas no Rio Puxim, Tapera-Ogoá, no sertão e confluências dos rios Cajaíba e Vaza Barris, datado de 1600, a aldeia de Água Azeda, de 1718, entre os rios Vaza Barris e Puxim, a aldeia de Aramuru, no Rio São Francisco, que futuramente vai ser a aldeia de São Pedro, a aldeia de Aracaju, junto à foz do rio Cotinguiba e a Chapada junto ao Rio Real. Estas são algumas aldeias do período colonial sergipano. Mas, entre as missões indígenas que têm registro do século XVII ao século XIX, podemos destacar, primeiro, a missão de Nossa Senhora da Fé da Água Azeda. E aqui o maior destaque é que esta missão foi fundada pelo clero secular, com origem na etnia Boimé. A segunda aldeia, a segunda missão, São Félix de Pacatuba, foi fundada pelos capuchinhos. A terceira missão, São Pedro de Porto da Folha, fundada mais uma vez pelos capuchinhos. A missão de Nossa Senhora do Carmo de Japaratuba, fundada pelos carmelitas, e a missão do Jeru, desta vez formada pelos jesuítas, e por último a missão do Rio Real da Praia, desta vez fundada pelos carmelitas. Então, se cair na hora da prova e perguntar
qual das missões indígenas em Sergipe foi fundada pelos jesuítas? Não tenha dúvida nenhuma que foi a missão do Jeru. Ainda no período colonial de Sergipe, os índios enfrentaram alguns processos. E o primeiro deles, que não podemos perder de vista, é a catequese e o processo de civilização desses índios. É bem verdade que a catequese, liderada pela Igreja Católica, tinha como principal missão fazer com que esses índios adotassem a religião católica e, consequentemente, fossem civilizados para a cultura dominante do colonizador português. O segundo processo que os índios em Sergipe acabaram passando no período colonial foi a escravidão indígena. Primeiramente, a mão de obra indígena utilizada para a extração do pau-brasil, depois para os plantios de cana-de-açúcar, mandioca e etc. Esta mão de obra tão abundante no território sergipano foi utilizada inicialmente para o trabalho não só nos engenhos, mas também nas lavouras. O terceiro processo é o recrutamento militar dos índios para a guerra e, sobretudo, para a defesa. Por último, a disputa pelas terras indígenas foi um problema que marcou todo o período colonial sergipano. No século XVII, por exemplo, os índios da missão de São Pedro conseguiram o domínio de suas terras graças a uma doação de Pedro Gomes, o fundador do Morgado de Porto da Folha. Mas não podemos perder de vista também que os índios no período colonial em Sergipe tiveram várias formas de resistência. Entre elas, a luta, a fuga, o ataque e a invasão. Aqui vocês estão vendo a capela de Nossa Senhora da Boa-Fé na antiga aldeia de Aguazeda, onde demonstra esta presença católica e esta catequese para com os índios em Sergipe. E adentrando no período imperial, que vai de 1822 a 1889, o índio em Sergipe, ele passou basicamente por 3 processos. Primeiro, que logo no início do período imperial, havia o problema que esses índios eram denominados de perigosos, incivilizados, teimosos, criminosos, marginalizados, misturados. E a política imperial, nesse sentido, era de transferir todos os índios que haviam na província de Sergipe para apenas um local. E, nesse caso, a vila de Tomar do Jeru, que antigamente era chamada de Vila do Távora. Então, em 1825, foi decretada essa remoção desses índios, sobretudo os índios de Aguazeda, que era onde se podia encontrar alguns remanescentes indígenas ou indígenas no território da província de Sergipe, para Tomar do Jeru. Em 1826, alguns índios de Pacatuba que pertenciam à povoação de Vila Nova se revoltam e invadem a cidade, liberando alguns líderes da cadeia. O segundo processo importante no período imperial que os índios em Sergipe vão passar é a negação de sua existência. E aí há um discurso de mestiçagem ou de mistura, em que, para as autoridades de época, o índio em Sergipe ele já não poderia mais ser identificado, já que havia uma miscigenação com outras etnias, a exemplo do negro e até do próprio branco. Em 1833 acontece a extinção da vila de Tomar do Jeru. Por último, temos aí o problema da questão da terra, ou a questão agrária no período imperial. Nesse sentido, a Lei de Terras, que é a Lei número 601 de 1850, foi determinante. E a grande consequência para os índios foi que ela fez incorporar as terras dos índios dispersos aos nacionais. Agravou a situação da questão da terra
com a extinção da Diretoria dos Índios em Sergipe, que aconteceu em 1853. Nesse sentido, as terras devolutas, elas poderiam ser vendidas, e foi assim que aconteceu com as terras indígenas que estavam nesse momento aí no território da província. E houve, consequentemente, um processo de identificação, houve a formação de uma comissão de medição e demarcação destas terras, que muito pouco fez para legitimar e demarcar as terras indígenas em Sergipe. Em 1873, acontece a doação das terras indígenas de Pacatuba para a Câmara de Vila Nova. E em 1874 tem-se a primeira notícia de venda das terras dos indígenas da aldeia da Chapada, no sul da província de Sergipe. O último processo é o processo de dispersão. A população indígena que estava basicamente concentrada na aldeia do Jeru e da Chapada começa, a partir de todos esses processos que acontecem no período imperial, dispersar-se por todo o território e assim dificultando não só a identificação de grupos indígenas, mas consequentemente a demarcação das suas terras. No período imperial, algumas lideranças indígenas merecem destaque. A exemplo de Manuel Pedro dos Santos e João Evangelista dos Santos, na aldeia de Água Azeda, Hilário Francisco de Oliveira e Máximo Francisco da Rocha, na aldeia da Chapada, no sul da província, Serafim José Vieira e José Maria Vieira da Silva, na aldeia de Pacatuba, Lourenço Francisco de Souza e Manuel Pacífico de Barros, na aldeia de São Pedro, lá próximo ao Rio São Francisco. E aqui podemos observar as aldeias que existiam em Sergipe em 1850. Então, basicamente são 5 aldeias. A primeira delas, Água Azeda. A segunda, São Félix de Pacatuba. A terceira, São Pedro de Porto da Folha. A quarta, do Jeru. E a última, a aldeia da Chapada. Os índios em Sergipe no período republicano passam também por uma série de processos. O primeiro deles é a retomada das terras pelos índios, que foi um processo muito árduo, muito conflitante entre índios e brancos e até mesmo, entre índios e negros em alguns territórios comuns. Temos também a reafirmação da identidade Chocó, já que a povoação que daria origem aos Chocós estavam basicamente dispersa e ocupando até outros estados, a exemplo da migração para Porto Real do Colégio em Alagoas. E esse processo de reafirmação de identidade, além de questão cultural, passa-se também pelo processo da questão da demarcação da terra. Por último, a violência contra os Chocós no período republicano é de grande destaque, não só por jagunços, mas também por latifundiários e até pelo próprio Estado. Podemos observar nesse momento várias notícias dos índios Chocós lá em Porto da Folha sofrendo violência por parte do Estado. Já os índios em Sergipe, na chamada Nova República, que compreende de 1988 até os dias atuais, passam pela demarcação das terras indígenas, sobretudo aí pelo órgão da FUNAI, o órgão responsável por essa demarcação e por esse reconhecimento, e sobretudo os direitos e deveres dos índios na Constituição Federal de 88, que vai ser assegurado para eles. Nesse sentido, merece destaque os índios na atualidade, os Chocós. O nome Chocó, que é uma etnia indígena que vive na ilha de São Pedro, localizado na aldeia da ilha de São Pedro e na Caiçara, onde hoje se compreende os municípios de Porto da Folha.
Do ponto de vista da língua, eles não preservaram a sua língua, apenas alguns termos foram mantidos por essa mistura e miscigenação com o branco português, e atualmente a sua população tem cerca de 400 índios desta etnia, de acordo com os últimos dados de 2019. Aqui vocês estão visualizando a igreja de São Pedro, na ilha de São Pedro, em Porto da Folha, considerada, né, um patrimônio do estado de Sergipe. E do ponto de vista histórico, destes remanescentes indígenas ainda, né, os Chocós passaram por um processo de reconquista de suas terras, retornando, né, à ilha de São Pedro e instalando lá sua aldeia. Nos anos 90, que a FUNAI homologa, né, a aldeia da Caiçara, anexando aí a ilha de São Pedro. Já em relação à atividade econômica, alguns projetos de agricultura de irrigação, lá nos anos 70, sobretudo, né, com a instalação de algumas hidrelétricas, vão ser determinantes para o desenvolvimento e para a oferta de emprego nessas comunidades indígenas. Porém, com o passar dos anos, esses projetos foram deixando de existir, e atualmente a agricultura familiar, o trabalho no corte de cana, né, a cerâmica, a pecuária, a pescaria e o artesanato são as principais atividades econômicas. Do ponto de vista da organização social e política, a estrutura familiar é a mesma das populações rurais pauperizadas, né? E a liderança da aldeia está dividida entre o cacique e o pajé, que é escolhido no Uricuri. Aqui vocês estão visualizando a vista da aldeia indígena na ilha de São Pedro. Veja que aquela concepção de índio romantizada, né, dos livros didáticos e do período colonial hoje já não existe mais. E essa organização social e política, né, os índios, apesar de tutelados pelo Estado brasileiro, né, podem ser votados e podem votar. Né? Os índios, eles nascem e morrem dentro dos rituais da Igreja Católica, no batismo e no funeral, e o casamento com não índios se dá quase sempre pela fuga. Merece destaque a parte cultural, sobretudo o ritual de Uricuri. Se cair na prova, vocês já devem ter o conhecimento deste ritual. Se constitui num conjunto de cantos e danças e na ingestão da jurema, que dá sentido à terra, à família, à identidade, à chefia, enquanto princípio organizador da aldeia Chocó. Já a dança do toré, ela se divide em duas. A de roupa, que é uma forma de folguedo, que pode ser dançada em qualquer festa com roupas comuns, e o toré mais ritualizado, também chamado de búzios, que é uma espécie de trombeta, evocado, né, aí o segredo do Uricuri. Já em relação à herança, né, indígena na cultura sergipana, podemos observar na toponímia dos municípios sergipanos, a exemplo de Aquidabã, Arauá, Canhoba, Canindé, Carira, Gararu, Indiaroba, Itaporanga, Japoatã, Muribeca, Pacatuba, Japaratuba, entre outras. Na culinária também temos uma infinidade, né, de pratos com a origem indígena, a exemplo do mingau, da moqueca, do pirão, da farinha de mandioca, do beiju, da pamonha. Na cultura material, o destaque para potes, moringa, cesto, peneira, esteira, rede e etc. E no vocabulário, temos também várias palavras incorporadas ao chamado sergipanês, como arara, araçá, jacaré, jerimum e etc. Certo. Aqui vocês visualizam o cemitério indígena na ilha de São Pedro. E não podemos esquecer dos Fulcachós em Pacatuba. Talvez possa cair até uma questão na prova do concurso. Este grupo indígena, ele teve sua instalação de aldeia no dia 20 de maio de 2017. Os Fulcachós é a junção de 3 grupos étnicos: Funiô, Cariri e Chocó. Atualmente, eles ocupam as terras da antiga fazenda Cadós, em Pacatuba. E aqui vocês visualizam a aldeia da tribo indígena o Cachós, em Pacatuba. Bom,
Para quem quer se aprofundar, tá aí as referências bibliográficas. Se você gostou dessa videoaula, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like aqui embaixo, ativar o sininho e fazer seus comentários. Um grande abraço e até a próxima aula.